Esse encontro de hoje, ele não faz parte do material Máximo Audaz, tá? Ele não faz parte do material Máximo Audaz, ok? Mas, se você se interessar ou pela apostila de questão, que agora é o que dá tempo de fazer, né? A apostila de questão, ou pelo curso de resolução de questões, essa semana a gente está lançando os cursos a varejo também. É só ir lá no site lá. Tá, vou colocar o site no grupo lá, o link, só ir lá no site lá, os senhores têm tudo lá. Tem alguma dúvida sobre os cursos Máximo Audaz? 319-9244 e 1954. Senhoras e senhores, siga a gente no Instagram. Siga a gente no Instagram. Máximo Audaz. Rotineiramente lá a gente está postando questões da prova passada, dando um bizuzinho. E isso vai te ajudar, eu tenho certeza. Por outro lado, tem o nosso YouTube, Máximo Audaz. Tem um monte de vídeo lá, vai lá. Assistir o vídeo, cara, dá um joinha lá, não custa nada, é só apertar lá, dá um joinha, inscreva lá para sempre, quando a gente subir vídeo lá, você ser notificado aí sobre esses vídeos, tranquilo? Eu sou o professor Diogo Fernandes, me apresentei, professor de doutrina operacional, e agora a gente vai iniciar o MTP1 básico. Senhoras e senhores, ó, para começar, tá? Eu sei que vocês já estão assim, mas para o mais desavisado aí, já pega aí ou sua apostila e já coloca no MTP1, apostila de matéria, tá? Ou um caderno e vai anotando. Vai anotando, principalmente as palavras-chave, beleza? Porque hoje nós vamos ver preparo mental, nós vamos ver estado de prontidão e vocês vão ver que uma coisa está derivando da outra. Estado de prontidão, avaliação de risco e a metodologia, pensamento tático, junto com o mapeamento do cenário, né? Mapeamento do cenário, processo mental da agressão, fundamentos da abordagem, requisitos da intervenção. Nós vamos ver sobre intervenção policial, abordagem policial, nós vamos ver processo de comunicação e, por último, uso da força. Isso tudo tentando caber em 50 minutos. Em 50 minutos. Vou conseguir? Não, vai demorar, vai ultrapassar 50 minutos. Mas aqui o que eu tenho é 50 minutos para falar isso tudo e ainda fazer uma gamificação. Ok? Mas vamos lá, vamos meter bronca aqui. Alguma dúvida, só ligar o microfone. Vamos falar primeiro conceitual, que é preparo mental. Anote aí, prováveis problemas, ensaio mental. Essas são as palavras-chave. Prováveis problemas, ensaio mental. Senhoras e senhores, preparo mental. É eu ver antes o que pode acontecer lá na ocorrência. Imagina comigo, os caras na viatura, o colega nosso que trabalha no Copom passa para ele, despacha uma ocorrência para eles. Antes, durante o deslocamento, antes deles chegarem lá, eles já buscam na memória alguma ocorrência parecida com aquela, qual o cenário que ele pode chegar a encontrar na intervenção. Ele vai começar a ver antes o que ele vai fazer lá, tá? Por isso que a conceituação de preparo mental é pré-visualizar prováveis problemas. Não é certo que aquilo seja um problema e que o problema esteja acontecendo, mas são prováveis problemas que pode estar acontecendo lá no cenário da intervenção, beleza? E isso em cada tipo da intervenção. E dali ele já começa a ensaiar mentalmente as possibilidades de resposta, beleza? Veja que ele está se preparando antes. Ele se preparando antes, ele vai se antecipar, obviamente, fazendo uma leitura preliminar das ameaças, uma leitura preliminar dos riscos, criando ali para ele possibilidades de atuação. Ele vai fazer análise de vulnerabilidade, né? Se ele tem os equipamentos, se ele está pronto para atender aquela ocorrência, se ele está pronto para dar a resposta em cada nível ali da intervenção, tranquilo? Se ele não fizer isso, senhoras e senhores, a falta do preparo mental pode prejudicar o desempenho desse policial. Atenção, atenção, pode prejudicar aumentando o tempo de resposta. Se eu aumento o tempo de resposta, eu aumento o risco, a exposição ao risco, ok?
Então, aumenta o tempo de resposta, fazendo com que esse policial ele dê uma resposta além ou aquém, ele esteja despreparado para utilizar força, ele utiliza a força de modo inadequado. Então a falta de preparo mental prejudica o polícia porque aumenta o tempo de resposta, ok? Senhoras e senhores, esse preparo mental, ele vai trazer algumas alterações fisiológicas, algumas alterações psicológicas no policial militar, ok? Esse conjunto de alterações, tanto fisiológica quanto da função mental, é que vai influenciar o policial na sua capacidade de dar a resposta, na sua capacidade de reagir naquele cenário de perigo. Tranquilo? Esse conjunto de alterações aí, frequência cardíaca, sudorese, a concentração, a percepção dele, esse conjunto de alterações é chamado de estados de prontidão. Estados de prontidão, ok? Que beleza, a capacidade máxima da reunião está próxima do limite, isso é muito bom de ver. Vamos lá. Então, para se colocar num estado de prontidão propício para responder uma ameaça aí, esse policial depende de alguns fatores subjetivos que vão influenciar de sobremaneira como cada policial ele responde a um estímulo, ok? E quais são esses fatores subjetivos? Fatores subjetivos. DER, domínio técnico, experiências anteriores e relação com a equipe. Cuidado que nas experiências anteriores eles podem falar tirocínio. O tirocínio, ele é tão somente um elemento que corrobora com experiências anteriores. Na verdade, os três fatores subjetivos para a sua prova é domínio técnico, experiências anteriores e o relacionamento dele com a equipe. A relação de equipe, tá? A relação grupal, disciplina, tática, tal. Eu tenho cinco estados de prontidão. Entretanto, o policial, ele trabalha com três estados de prontidão. Primeiro estado de prontidão aí é o estado relaxado. É a distração completa, causada ali pela percepção de ausência de perigo, ou o polícia está muito cansado. Ele está muito cansado, o pensamento dele está longe, ó, disperso, polícia todo relaxado lá na viatura. Se deparar-se com uma ameaça, provavelmente ele não vai ter condições de responder, ele não vai ter condições de responder, ok? Por exemplo, aí, ó, nunca aconteceu, tá? PM dentro da viatura, vidro fechado, ar-condicionado ligado, com fone de ouvido, e ó, tranquilão, fazendo ponto base. Ele não acredita que ali tem riscos prováveis, riscos possíveis, ok? Há uma máxima que fala que o polícia nunca deve estar no estado relaxado. Mentira! Mentira, tá? Domingão, domingão. Acabou a aula de MTP1, MTP2. O colega vai almoçar com a família. Um ambiente controlado dentro da casa dele. Esteja relaxado. Faça sua recomposição orgânica. O estado relaxado permite essa recomposição orgânica. Então, naqueles momentos de lazer, estado relaxado. Fato é, PM deslocando, apaisando ou fardado não pode estar no estado relaxado. PM patrulhando não pode estar no estado relaxado. Tranquilo? Depois nós temos, perdão, depois nós temos o estado de atenção representado pela cor amarela. O PM está calmo, ele está vigilante ali, ó. Ele está precavido, mas não tenso. Não tem tensão. Interessante, né? Não tem tensão no estado de atenção. Olha que doideira. Não tem tensão no estado de atenção. A observação dele é multidirecional. Ele está vivão, ó. Multidifuso, igual uma colega nossa falou essa semana aqui, Diogo, mas ele não pode estar com a atenção 360 graus, não. A não ser que ele fosse coruja, né? Que virava, que vira a cabeça, né? Mas é assim, muito direcional. Até o que está acontecendo nas costas dele, ele sabe, ok?
É um estado ali de normalidade que pode se perdurar por mais tempo, porque não vai haver dispêndio, muito dispêndio de energia, o PM no estado de atenção, tranquilo? No estado de atenção. Olha, não tem nenhum ato hostil, entretanto, o risco é possível. Uma agressão seria possível. É o que diferencia o estado de atenção e o estado de alerta é a possibilidade de risco. No estado de atenção, o risco, vocês vão ver aqui daqui a pouco, o risco ele é provável, né? Ó, o risco ele é incerto, mas ele pode estar em todo canto, ele pode advir de todo canto, ok? Ele não está identificado, mas ele pode vir. Por isso que é possível, a possibilidade de riscos. Porque se ele for provável, o risco, o confronto for provável, o polícia tem que estar no estado de alerta. E o que é provável, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sei que está acontecendo. Isso é uma prova de um problema. Ou seja, então, o PM detectou um problema e sabe ali que o confronto é provável. Por mais que não tenha necessidade imediata de reagir, de responder à ameaça, ele já está calculando o nível de força dele, ok? Por exemplo, lá o polícia vai atender uma ocorrência numa ZQC, numa ZQC. Ali já está provado o risco, porque já passou informações para ele. É uma prova do risco, ok? Depois nós temos o estado de alarme. Aí sim o risco é real. O risco é real. Exige-se uma resposta. No estado de alarme, exige-se uma resposta. Então, o PM focaliza a ameaça e já mentaliza ali qual o uso da força que ele vai utilizar, qual o nível de uso da força, os armamentos e equipamentos que ele vai utilizar. Tranquilo? Aqui no estado de alarme. E por último, o estado de pânico. O estado de pânico, qual o PM vai se preparar para uma ameaça que ele não está preparado. Pânico é o descontrole total, é o descontrole total ali que provoca a paralisia ou uma reação inadequada, né? A quem ou além ali uma reação desproporcional do policial. Ou a mente dele entra num apagão ali e ele não sabe dar a resposta. Estado de pânico é causado pelo o polícia ali que está muito tenso ali, houve muito dispêndio de energia. E aí ele começa a desvirtuar a leitura de cenário dele, né? Justamente por essa sobrecarga física e emocional do PM ali, causando as falhas na percepção. Ou então ele realmente não está preparado para aquela ameaça, para aquele risco. Tranquilo? Dos estados de prontidão, senhoras e senhores, anota aí, anota aí. Dos estados de prontidão, o, o estado de atenção ele pode permanecer por mais tempo, beleza? Já o estado de alerta e alarme, não, porque vai haver essa sobrecarga física e emocional do polícia, né? O dispêndio de energia, causando aí a sobrecarga física e emocional do polícia, ok? Passando aqui agora para falar de avaliação de riscos. Senhoras e senhores, o que é risco? Risco é a probabilidade de concretização de um dano, de uma ameaça. Risco é a probabilidade de concretização de um dano, de uma ameaça. Toda intervenção tem um risco. O risco é incerto, mas previsível. Ele pode acontecer a qualquer momento. Se o risco é a probabilidade de concretização de uma ameaça, e eu vou trabalhar de avaliação de riscos, eu tenho que a avaliação vai ser a análise da probabilidade de concretização do dano, mais os aspectos de segurança que vai subsidiar a tomada de decisão do PM, ok? Olha, o PM, ele já se preparou mentalmente, ele já pré-visualizou prováveis problemas a serem encontrados lá na intervenção e já mentalizou as possibilidades de resposta. Ele, por meio do conjunto das alterações fisiológicas e das funções mentais, ele já se coloca no estado de prontidão adequado e começa a fazer a análise dos riscos, a análise da probabilidade de concretização das ameaças. Ele fazendo isso, ele já pensa
pensa concomitante ali quais os aspectos de segurança que ele tem que tomar, quais as medidas de segurança que ele tem que tomar para. E isso que vai subsidiar a resposta dele, a tomada de decisão, ok? E a avaliação de risco ela é dotada de um método, de uma metodologia, a metodologia de avaliação de riscos. Ou seja, essa análise de probabilidade de concretização do dano e os aspectos de segurança que vai subsidiar uma tomada de decisão, ele vai ser dividido em etapas. Etapas para identificação, avaliação, classificação, análise e avaliação possíveis, né? Avaliações de possíveis resultados. Vamos passar aí por cinco etapas, então. A primeira etapa, a primeira etapa é a avalia... Opa. A primeira etapa é a identificação dos direitos e garantias sob ameaça. Já anota aí, senhoras e senhores. Metodologia de risco é o IACA ou IACA ao quadrado, né, para o pessoal aí do CGA, os nossos matemáticos. IACA ao quadrado, tranquilo? Nós temos a identificação dos direitos e garantias sob ameaça, avaliação das ameaças, classificação de risco, análise de vulnerabilidades e avaliação de possíveis resultados. Para gravar, para gravar, todo mundo já tem isso aqui bem sedimentado aí, né? O IACA. Mas para gravar, o que é cada etapa? As provas agora vem pedindo, tá? É, muito poucas questões. Quer saber se você sabe quais são as etapas. Quer saber o que é identificado em cada etapa. Por exemplo, aqui, identificação dos direitos e garantias sob ameaça. Já pode pensar assim: qual lei, qual crime está sendo cometido? Ele tem que identificar qual direito está sendo tolhido. O crime ali, rasamente falando, né, de conceito, tá sendo tolhido o direito de alguém. Alguém querendo perguntar alguma coisa? Beleza. Vamos lá. Então, qual direito ou garantia está sendo exposto ao risco? Ok? Os bens móveis, imóveis, né? Então, quanto o patrimônio que está sendo, o tipo de dano, a circunstância, o histórico dos fatos. Mas a visão é um campo geral. Qual direito está sendo tolhido? Na segunda etapa, quem está tolhendo esse direito? Então, a focalização vai ficar em cima do autor. O foco é o autor. A idade, o sexo, complexão física, a motivação dele, se ele tem habilidades ou utiliza armas, beleza? Na segunda etapa, a avaliação das ameaças são as características dos fatores que ameaçam direitos e garantias. Qual o fator que ameaça esse direito e garantia? O autor. O autor. Beleza? Na etapa 3, classificação de riscos. Essa aqui todo mundo sabe, que é colocar nível um, nível 2, nível 3, né? Que vai inclusive subsidiar lá a intervenção policial, a abordagem policial. Mas aqui, para que que a gente faz isso? Para que classifica os riscos? Para criar parâmetros de atuação, parâmetros para uma atuação segura, criando parâmetros de uma atuação segura, auxilia no comportamento técnico e tático do policial militar. Assim, ele consegue proteger direitos e garantias, proteger o indivíduo. Tranquilo? Quanto à classificação de riscos, nós temos três. Doravante, toda vez que eu falar nível no MTP, nos MTPs que a gente vai ver, sempre três. Nível um, nível 2 e nível 3. Oh, beleza. Nível, e vejam que a classificação de riscos está totalmente alinhada com os estados de prontidão. Ok? No nível um, onde eu vou ter uma reduzida possibilidade de ameaça, o policial tem que estar no estado de atenção. No nível 2, onde há real possibilidade das ameaças, tem que estar no estado de alerta. E no nível 3, onde há concretização do dano, ele tem que estar no estado de alarme. Ok? No nível um, reduzida possibilidade de ameaça ali. Em qual situação? No patrulhamento. Situações rotineiras ali. São intervenções, atenção, anote isso, de
caráter preventivo, ok? No nível 2, onde há uma real possibilidade de ameaça, é de verificação preventiva. Ambas são preventivas. Entretanto, uma ali é educativa, assistencial, e a outra já tem uma fundada suspeita, já tem informações anteriores que há o risco, que há a ameaça, beleza? Por isso que é uma verificação. E no nível 3 a concretização do dano ali demanda resposta, é uma intervenção repressiva. Uma intervenção repressiva. Anotou? Vamos passar. Análise de vulnerabilidade, senhoras e senhores. Vou analisar os recursos para responder àquela ameaça. O nosso mnemônico para análise de vulnerabilidades: 100. 100, ok? C de competência profissional, E de efetivo e M de meios. Então, vou analisar os recursos para responder às ameaças. Quais são esses recursos? Treinamento, as técnicas e táticas policiais, a supremacia de força e os meios, os armamentos, equipamentos e instrumentos que eu tenho para responder. Atenção com supremacia de força, porque ela é diferente de superioridade numérica. A superioridade numérica, ela está ligada tão somente ao número de policiais para aquela intervenção. A supremacia de força, não. Ela está ligada com o número de policiais mais os armamentos e equipamentos que o policial dispõe para responder àquela ameaça. Por que eu falo isso? Porque os manuais técnicos, eles, uma ou duas vezes só que ele fala de superioridade numérica. Mas a maioria das vezes ele fala de supremacia de força. Se fosse olhar somente superioridade numérica nas intervenções policiais, os policiais quase nunca poderiam atuar. Vamos dar o exemplo de uma manifestação. O choque não poderia atuar nunca numa manifestação, porque o número de policiais teria que ser maior do que o número de manifestantes. E o que a gente vê acontecendo é o quê? Atuando com um número menor de policiais. Entretanto, pelo treinamento que eles têm, armamentos, equipamentos e instrumentos, eles trabalham com supremacia de força. Beleza? Então, tem essa diferença da superioridade numérica e supremacia de força. A etapa 5, senhoras e senhores, a avaliação de possíveis resultados. É a relação do custo-benefício da intervenção. É eu ver aqui qual o resultado lá. Olha, eu estou no cenário, na ambiência de atuação e estou vendo aqui o que vai acontecer lá. É como se fosse um princípio da cautela, né? Que o, a portaria normativa 855, portaria do ministro, do Ministério da Justiça, vem trazendo o princípio da cautela. É eu ver agora qual vai ser o resultado da minha intervenção. É esse cálculo dos resultados ali das ações e do reflexo dessa atuação na vida das pessoas. Tranquilo? Então, metodologia de avaliação de riscos, 5 etapas: identificação dos direitos e garantias sob ameaça, avaliação das ameaças, classificação de riscos, análise de vulnerabilidades e avaliação de possíveis resultados. Vencido a metodologia de avaliação de riscos, eu tenho o pensamento tático, que é o quê? Analisar o cenário da intervenção. Como? No MIP, que eu vou mapear o teatro de operações, identificar perímetros de segurança, priorizar pontos que mereçam a atenção ali, que exige essa atenção, e interferir no processo mental do agressor. Beleza? É o meu MIP. Mapear, identificar perímetros, priorizar pontos e interferir no processo mental do agressor. Ok? Vamos lá. Eu já tinha falado do preparo mental, que é pré-visualizar prováveis problemas a serem encontrados na intervenção e ensaiar mentalmente as possibilidades de resposta, ok? Vai acontecer antes da intervenção. Antes do policial se fazer presente, ele já vai se preparando mentalmente, ok? Na avaliação de riscos e o pensamento tático, eles vão ocorrer concomitante. Ou seja, a análise da probabilidade de concretização do dano
mais os aspectos de segurança que vai subsidiar uma tomada de decisão, mas essa análise de cenário, mapeando o teatro de operações, identificando os perímetros de segurança, priorizando pontos que mereçam atenção, interferir no processo mental do agressor, vai acontecer no cenário. É concomitante. E eles que vão me dar um diagnóstico provável da intervenção. Ok? Já anota aí. Esse diagnóstico provável da intervenção é a primeira etapa da intervenção. A gente vai ver. Primeira etapa da intervenção, a gente vai ver daqui a pouco. Senhoras e senhores, e como que eu vou mapear o teatro de operações? Primeiramente, definindo o que é minha área de segurança e o que é minha área de risco. A área de segurança é onde o policial militar tem que se postar naquele local que ele detém o domínio. É um ambiente controlado pelo policial, beleza? Não há riscos presumidos ali onde ele está. Já a área de risco, não. Já há risco potencial ou real. O polícia não detém o domínio, ele não fez uma incursão, ele não fez buscas naquele local. Isso é minha área de risco. E minha área de segurança é onde ele tem domínio. Então, eu já mapeei o meu teatro de operações, beleza? Agora eu tenho que identificar pontos que mereçam atenção. Eu tenho que identificar meus perímetros de segurança, né? Tá ali minha área de segurança, minha área de risco é feito junto com o mapeamento. Agora eu vou priorizar. Eu vou priorizar. Não sei se conhece o mnemônico Senhor Foque. Segurança, risco, ponto de foco, ponto quente, né? Beleza, muito bom. Eu costumo fazer isso aqui, mas não trouxe para cá hoje o quarteto do pensamento tático, né? A gente tem muita familiaridade com o quarteto fantástico. Eu trouxe o quarteto do pensamento tático só, porém, foi para alunos máximo audaz. Só para alunos máximo audaz. Tranquilo? Mas vamos lá. O ponto de foco, senhoras e senhores, ele está dentro da área de risco, requer monitoramento, imediata atenção. É um ponto que não me oferece risco imediato, mas demanda imediata atenção. Mas se aquele ponto ele me oferece risco imediato, ele é um ponto quente. Então eu posso falar que o ponto quente está dentro do ponto de foco. O ponto quente está dentro do ponto de foco, porque tem maior potencial de agressão, tá? Merece ali um monitoramento cauteloso, ok? Enquanto o ponto de foco merece monitoramento, o ponto quente merece um monitoramento cauteloso. Passando aqui agora, eu já mapeei o meu teatro de operações, eu já identifiquei meu perímetro de segurança, já priorizei pontos que mereçam atenção. Agora eu tenho que intervir no processo mental do agressor. Processo mental da agressão, senhoras e senhores. Via de regra, o agressor ele tem três etapas para agredir o policial militar. Ele tem que identificar, decidir e agir. É o meu ida. Ele tem que captar aquele estímulo ali pelo meio da percepção. Ele tem que definir o que fazer, ele tem que colocar em prática a ação dele. Entretanto, ele não necessariamente segue essa ordem e não necessariamente passa por todas as etapas. Ele pode simplesmente identificar e agir, ele pode decidir, ele pode agir sem ao menos ter identificado o policial. Tão grave que não necessariamente ele tem que percorrer todas as etapas, ok? Não necessariamente percorrer todas as etapas. Ele pode pular alguma. Ele não tem ordem para essas etapas ocorrer, ok? Já o policial militar, no seu processo mental, não de agressão, mas no processo mental do policial, ele tem quatro etapas. Além de identificar, decidir e agir, ele tem que obrigatoriamente certificar. É o nosso ICDA. É o nosso ICDA. Entretanto, senhoras e senhores, o policial, obrigatoriamente, ele tem que passar por todas as etapas e ganha mais uma, que é certificar. Então ele tem que identificar primeiro, certificar, decidir e agir. Veja claramente que o processo mental, veja claramente que o agressor, ele tem uma vantagem no seu processo mental em relação ao policial. Porque o agressor, além de ter menos etapas e não ter que respeitar todas as etapas, o policial militar tem quatro etapas e tem que respeitar todas. Perdão, todas. Entra a etapa do certificar.
que ele tem que confirmar que aquela situação é realmente de risco. Perdão, senhoras. Então, para compensar essa desvantagem que o policial tem, ele utiliza a ocultação, a surpresa, a distância, o autocontrole e a proteção. Beleza? É o nosso OSDAP. Para que ele serve? Para alongar, para manipular o processo mental do agressor. Ou seja, o policial utilizando de ocultação, né, dificultando essa identificação por parte do agressor, ele já entra na mente do agressor, né? Ele já prolonga, ele já manipula esse processo mental do agressor. Outra, a ação inesperada, a surpresa, a distância adequada do policial ao agressor, o autocontrole do policial. Ao invés dele ir lá na área de risco para pegar o camarada, ele traz o camarada para a minha área de segurança. E a proteção, né? A proteção e a ocultação, elas são usadas ali bem juntinhas, né? A ocultação é para o policial se esconder mesmo, beleza? Dificultar essa identificação. E a proteção ali está ligado ao abrigo, né? Aquele local ali onde o policial militar ele se protege ali do arremesso de objetos ou então de projéteis, tranquilo? Capacidade de proteção, né? Um antiparo com capacidade para proteção. Então, o OSDAP serve para compensar esse prejuízo, né? Não é prejuízo, mas há etapas, as etapas que tem que se percorrer no processo mental. Tranquilo? Isso tudo para fazer a intervenção policial, que é o que a intervenção policial? Tudo que a polícia faz. A ação, operação policial, que vai empregar técnicas e táticas ali voltado para a defesa de direitos fundamentais. Voltado para a defesa de direitos fundamentais. Então, tudo que o policial faz é uma intervenção policial. Tudo que o policial faz é uma intervenção policial, beleza? Ela também é dividida em níveis que estão intimamente ligados à classificação de riscos e, obviamente, aos estados de prontidão, beleza? Lembra, nível sempre 3. Nível sempre 3. Nível um na classificação de risco, ele não tem, né, um caráter preventivo, educativo, assistencial, é a reduzida possibilidade da ameaça. Então, nível um, o ambiente está controlado, seguro. Entretanto, isso não rebaixa o estado de prontidão do policial. Ele tem que estar no estado de atenção, beleza? Não pode provocar essas situações rotineiras de, de intervenção ali, de patrulhamento, por exemplo, não pode rebaixar o estado de prontidão do polícia, né? Beleza? Então, nível um da intervenção é de caráter preventivo, educativo, assistencial, uma reduzida possibilidade da ameaça e o estado de prontidão adequado para o policial ao estado de atenção. Já no nível 2 há uma fundada suspeita. Ele tem que fazer uma verificação preventiva. Estado de prontidão, alerta. Alerta, representado pela cor laranja, beleza? E já no nível 3 da intervenção aqui, já houve o cometimento do delito, a concretização do dano, demandando ações repressivas. Tem que se dar a resposta, tá? A iminência das ameaças. Etapas da intervenção. DPEA. DPEA. É o diagnóstico, o plano de ação, execução e avaliação. O diagnóstico ali, nós já vimos, ele é formado por meio da avaliação de risco, pensamento tático, ou seja, identificou direitos e garantias sobre a ameaça, avaliou as ameaças, classificou o risco, análise de vulnerabilidades e avaliação de possíveis resultados, mais mapear o teatro de operações, identificar perímetros de segurança, priorizar pontos que mereçam atenção e interferir no processo mental do agressor, colhe informações sobre o motivo, o abordado, o ambiente. Então, quem faz a avaliação de risco e o pensamento tático ama, porque ele está colhendo informações sobre o abordado, a motivação e o ambiente para ter um diagnóstico daquela intervenção.
Teve um diagnóstico, sabe de informações sobre o que está ocorrendo, ele vai agora definir os métodos e procedimentos para alcançar os objetivos. Lembra lá que a avaliação de riscos é uma análise das probabilidades de concretização do dano, mais os aspectos de segurança para subsidiar a tomada de decisão? Pois esse subsídio para tomada de decisão, o policial militar vai identificar quais os métodos e procedimentos para resolver aquele problema, para alcançar este objetivo. Atitude coerente de todos da equipe, ok? Considerando o diagnóstico colhido na etapa anterior, os fundamentos para a abordagem SS-RAW, os fundamentos da abordagem, os princípios do uso da força, o LENEPRO, e quais os recursos disponíveis que tem, que é a análise de vulnerabilidade, beleza? Senhoras e senhores, esse plano de ação que está sendo gerado, ele pode ser verbal ou de maior estrutura, dependendo ali da complexidade. MTP1, já que DGOP não vai cair esse ano, o MTP1 ele traz que esse plano pode ser verbal ou de maior estrutura. Tendo diagnóstico, tendo plano de ação, eu passo para a execução. Vamos agir, ok? A execução, ela consiste, então, no resultado do diagnóstico e do plano de ação. Ele vai se transformar em ação. Quais ações? As medidas a serem tomadas e as medidas subsequentes também. Está tudo dentro da execução. Intervir, depois eu não tenho que fazer o BO, o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele é um formulário dentro do REGS, tá, gente? O REGS é a plataforma. Então, o boletim de ocorrência não é um formulário do REGS? Então tem que fazer o boletim de ocorrência. Tem que fazer AIT ou AINA? Vai lá e faz. Beleza? Prisão. Beleza. Busca, pessoal. Tudo na fase de execução. Beleza? Acabou a ocorrência, entreguei o preso, tá lá na delegacia, tá tudo lá. Aí eu faço a avaliação. A avaliação é o que? É o feedback da minha intervenção. Discute-se ali em grupo, ali buscando análise e a correção dos comportamentos, das condutas técnicas e táticas para sempre aperfeiçoar essas competências profissionais. Aperfeiçoando essas competências profissionais, onde eu entro de novo lá nos fatores subjetivos que vai colocar o policial militar no seu estado de prontidão. Lembra lá que é o domínio técnico, experiências anteriores e o relacionamento com a equipe? Vamos lá. Então aqui nós temos um esquema aqui, ó. Antes de intervir o policial militar, faz o preparo mental. Durante a intervenção, a avaliação de risco, mas o pensamento tático que vai fomentar um diagnóstico. Do diagnóstico, traça-se um plano de ação. Do plano de ação, eu passo para a execução. Se não solucionou, eu tenho que fazer a avaliação dos resultados, avaliação dos riscos de novo e o pensamento tático de novo para se ter um diagnóstico. Do diagnóstico, plano de ação e executa. Solucionou, depois da intervenção, faz a avaliação, que é o feedback. Tranquilo? Feed quem? Feedback. Abordagem policial, senhoras e senhores. Ô, Diogo, abordagem policial, intervenção policial é a mesma coisa, não necessariamente. Não necessariamente, beleza? Abordagem policial está dentro de intervenção policial. Por quê? Abordagem policial vão ser as ações qualificadas, ações ordenadas que o policial militar aproxima de pessoas, veículos e edificação. Para quê? Para quê? Para o diabo. Nossa, domingo de manhã, acabei de assistir Padre Marcelo, você falando de diabo, Diogo? Não, beleza. Então vamos trocar. Para ficar de boa. Tranquilo? Aproximar de pessoas para ficar de boa. Como? Detendo, identificando, realizando busca, orientando ou advertindo. Tranquilo? Então, essa abordagem policial é para aproximar. É uma ação conjunto, né, das ações qualificadas, ordenadas do policial para se aproximar de pessoas, veículos ou edificações. A abordagem policial, ela segue fundamentos, são 5 fundamentos, que é o nosso SS-RAW. É o nosso SS-RAW. Segurança, surpresa, rapidez, ação vigorosa e unidade de comando. A segurança ali tendo como medidas
algumas medidas, né, antecipatórias para controlar, para mitigar os riscos, ok? Agindo ali com supremacia de força. Supremacia de força sempre que possível. A surpresa segue o mesmo conceito lá do OSDAP, né? A surpresa, aquela medida ali para dificultar a percepção do policial militar pelo abordado, a rapidez, que é a velocidade com que a ação vai se desenvolver e não se confunde com afobamento, a ação vigorosa ali é a atitude firme e resoluta do policial militar e unidade de comando é respeito à cadeia de comando, né? A coordenação centralizada ao comandante da abordagem, ao comandante da operação. Tranquilo? Esse é o SSRAL, os fundamentos da abordagem. Passados os fundamentos da abordagem, eu tenho requisitos básicos para uma intervenção, que é o nosso porco ao cubo, ou porco 3, ok? Onde no PO tem a postura e a compostura, cuidado com a postura e compostura, porque ela é a correção de maneiras ali que vai influenciar no grau de autoridade do policial, tranquilo? O relacionamento é o relacionamento com a comunidade, não é relacionamento entre a equipe, não, tá? É o relacionamento com a comunidade. O policial inserido naquela comunidade sabe os hábitos, sabe a cultura daquela comunidade. E o CO3, né? Que vai ser dois conhecimentos e um comportamento. Dois conhecimentos e um comportamento. Primeiro, conhecimento da missão e depois do local de atuação. Tem que saber o que vai fazer. Tem que saber o que vai fazer até para subsidiar o preparo técnico profissional para o policial utilizar o seu preparo técnico profissional. Tem que conhecer o local de atuação, a familiaridade com o terreno, um aspecto físico mesmo do terreno ali, beleza? E o comportamento na ocorrência, que se parece muito com a postura e compostura, entretanto, o comportamento na ocorrência aqui está ligado a princípios, que é a impessoalidade e a imparcialidade ali naquela intervenção. Ok? É o Estado que está agindo e não é a pessoa do policial que está agindo ali. Tranquilo? Processos de comunicação, senhoras e senhores. Comunicação é interação, no mínimo, entre duas pessoas que vai construir ali sentimentos, ideias, né? Eles vão trocar esses sentimentos e ideias. Entretanto, na comunicação policial militar, na comunicação da intervenção policial militar, o policial verbaliza, construindo ali uma imagem da própria polícia, né? Do próprio policial militar por meio da postura, apresentação pessoal, fala, gestos. Nós temos três atitudes, anotem, três atitudes que vão contribuir para essa solução pacífica ali na resolutividade de problemas. Essas três atitudes são: o policial tem que ser firme, justo, cortês. Firme, justo, cortês. Firme, aquela ação segura ali, com comandos firmes, passando uma mensagem que é melhor obedecer. Justo, toda atuação policial tem que estar em conformidade com o ordenamento jurídico. E cortesia ali, uma ação educada, sem ser bruto demais, né? Sem ser indiferente com o paisano ali, com a pessoa abordada ali, ok? Então, as três atitudes: firme, justo e cortês. Pulando para o uso da força, senhoras e senhores. O uso da força ele tem que obedecer três princípios, que é o lene pro, alguns falam nele pro, outros falam pro nele, tanto faz. Beleza? Você só tem que gravar que a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade. A legalidade está ligado ao objetivo legal pretendido ali, uma ação nos estritos limites do ordenamento jurídico, perdão. A necessidade está ligado ali quando tentado outros meios não obteve sucesso e teve que utilizar a força para resolver o problema, ok? Então já foi tentado outros meios e não resolveu, eu vou ter que utilizar da força.
E a proporcionalidade é o uso da força compatível com a gravidade, compatível na gravidade e intensidade, né, da ameaça. Tranquilo? Para eu balancear os níveis de uso da força, o policial vai ter que ter a percepção do comportamento do abordado. Veja, o comportamento do abordado pode ser um. Entretanto, vai depender da percepção do policial militar. É o policial militar que vai ver se ele está cooperativo, se ele está resistente passivo ou resistente ativo. Nós temos três níveis de comportamento do abordado. Três níveis de comportamento do abordado. Ué, Diogo, mas aí na tela aparece quatro, não aparece quatro quadradinhos. Beleza? Mas todas as vezes que eu falar de nível no MTP, são sempre três. Sempre três. Cooperativo, resistente passivo e resistente ativo. Entretanto, o resistente ativo, ele pode ser desferido ali, essa agressão, letal ou não letal. Não letal não tem capacidade de ofender, não tem capacidade de machucar a integridade física do policial de terceiros, e agressão letal tem, ok? Então, o cooperativo aqui ele não apresenta resistência, ele acata todas as determinações. Bizu para sua prova. Bizu para sua prova. O cara é cooperativo, mas se tiver presença de arma, comportamento dissimulado ou fundada suspeita, o policial militar já tem que elevar o nível de risco. Já tem que elevar o nível de risco. Tranquilo? Acorda aí, gente. O pessoal tá com a câmera ligada, o pessoal zoando os outros aqui, ó. O resistente passivo, ele não acata de imediato, as ordens do policial militar, ele é moroso ali, ele impede a ação policial, agindo de maneira espalhafatosa que seja, mas ele não agride o policial, ele é somente um resistente passivo. E já o resistente ativo aqui, ó, ele além de não acatar as ordens, ele agride o policial. Agride como? O resistente ativo, com agressão letal, ele põe em perigo de morte o PM ou os envolvidos. Já o resistente ativo, a agressão dele não representa risco de morte, ok? E isso tudo é com a percepção do policial militar para ter respostas proporcionais, legais, necessárias a cada tipo a cada nível do comportamento abordado, o policial militar ele utiliza-se do uso diferenciado da força. Alguns mais antigos vai lembrar da expressão uso progressivo. Não é uso progressivo, beleza? Porque progressivo remete a uma ideia assim de sempre elevar, aumentar o uso da força. E não, é o uso diferenciado. É a força utilizada de maneira seletiva, num processo dinâmico, escalonando possibilidades de ação, desde a verbalização até o disparo de arma de fogo, né, que é o uso extremo do uso da força, ok? E essa decisão do que o policial militar vai fazer vai ser baseado na avaliação de risco, na classificação dos níveis ali da intervenção para utilizar o uso diferenciado da força. Para o nível primário, o uso da força também é dividido em níveis. Então, níveis 3, primário, secundário, terciário. Para o nível primário, eu tenho a verbalização e a presença policial. A verbalização é o uso de comandos e a presença policial é a ostensividade do polícia ali, demonstrando a sua autoridade. Além de ser nível primário de uso da força, a verbalização, a presença policial vai percorrer todos os demais níveis de uso da força, tá? Como nível secundário, eu tenho utilização de técnicas de menor potencial ofensivo, ok? São quatro técnicas de menor potencial ofensivo. Eu vou ter o controle de contato, que não tem contato, é o controle de contato, que vai utilizar ali técnicas de posturas corporais ali, ângulos de aproximação, justamente para intervir no processo mental do agressor, né? São técnicas sem armamento, sem instrumentos, sem equipamentos. Então gravem aí, são ângulos de aproximação, distância, posturas,
posturas corporais ali para intervir, ok? Já no controle físico, eu não tenho emprego de armamento, de instrumento, mas eu posso colocar a mão no cara, né? Aplicar ali algum golpe de defesa pessoal para submissão dele, para submissão. Visa a imobilização e a condução deste agente. Tranquilo? Tenho também o controle com instrumento de menor potencial ofensivo. Eu vou utilizar uma tonfa, um gás lacrimogêneo ali, ou um elastômero pode ser também, e o cachorro mesmo, tá? O cachorro policial mesmo, para anular ou controlar ali o nível de resistência do meu abordado, ok? Também visa a imobilização e a condução. Lembrando que a utilização de ímpo, ela não afasta o risco morte. Entretanto, ela, o risco de causar letalidade é muito menor do que o emprego da força potencialmente letal. Tenho também o uso dissuasivo da arma de fogo, que são as posições de arma de fogo visando remover uma intenção indevida do resistente, né? Eu vou dissuadir o resistente a baixar o seu nível de comportamento ali por meio que ele vai ter de percepção, por meio de posições de arma de fogo, onde vai causar uma percepção diferente ao abordado, beleza? Além de colocar o policial ali numa condição de uma resposta rápida. No nível terciário, eu vou fazer o uso potencial da força potencialmente letal. O uso da força potencialmente letal. São duas: golpe de defesa pessoal em regiões vitais e o disparo de arma de fogo. O nível terciário, ele somente usado nos casos de risco iminente de morte ou ferimentos graves ou lesões graves, beleza? Golpe de defesa pessoal, senhoras e senhores. Técnicas de defesa pessoal com ou sem uso de equipamentos em regiões vitais do corpo, utilizada quando? Quando for inevitável e o disparo de arma de fogo não for viável realizar o disparo de arma de fogo naquele local. Tranquilo? Já no disparo de arma de fogo, sim, é o disparo efetivo da arma de fogo ali para cessar uma ameaça, para repelir a injusta agressão. Então, nós temos aqui um modelo de uso diferenciado da força, onde, de um lado, eu tenho os níveis de comportamento do abordado sobre a percepção policial, e do outro lado, eu tenho os níveis de uso da força utilizada pelo policial, as possibilidades, ok? Nível primário, secundário e terciário. Passando aqui, eu trago para vocês o uso e emprego da arma de fogo. Usar, empregar é diferente de atirar ou disparar. Porque usar e empregar são sinônimos ali, quer dizer apontar a arma para o abordado sem fazer o disparo. É o uso dissuasivo da arma de fogo, beleza? Porque nessas posições aqui eu dou uma outra percepção ao abordado. Uhul! Chegamos ao número máximo. Chegamos ao número máximo. Hoje atingimos o número máximo de pessoas na sala. Agora tem gente querendo entrar e não pode. Muito top. Vamos lá. Então, usar e empregar arma de fogo ali são sinônimos ali e serve ali para causar uma percepção ao abordado, beleza? Proporcionando ali uma resposta rápida do PM. E já atirar ou disparar arma de fogo é o disparo efetivo. Senhoras e senhores, isso aqui é questão de prova, ó. Arma no coldre, se um policial tá com a mão na arma, ou a arma na bandoleira, se um policial tá com a mão na arma, não é posição de arma de fogo, não é uso ou emprego de arma de fogo. Mas a partir do momento que o polícia coloca a mão na arma, desabotoa o coldre, ele já fez a posição de arma de fogo, que é a arma localizada. A arma localizada, ela consiste justamente nisso. A arma no coldre, o coldre desabotoado, ok? E a arma localizada. Já com a arma portátil ali, armas portáteis ali, a arma tá no corpo do polícia ali, né, na bandoleira, ele tá com as mãos no armamento, entretanto o armamento está travado. Ou seja, senhoras e senhores,
Posição um, o armamento está sempre travado, ok? Na posição 2, o polícia já tira a arma do coldre, destrava ela e deixa ela com o cano voltado para o solo, na altura do abdômen, no ângulo de 45 graus. Não, não. A pergunta aqui, gente: uso é o simples fato de portar. Emprego é o efetivo disparo? Não. Uso e emprego são sinônimos. É o fato de empunhar, empunhar a arma, beleza? Empunhar e colocar a mão. É colocar o punho na arma, né? É colocar a mão. O disparo de arma de fogo, atirar e disparar são sinônimos. E é o disparo efetivo. Tranquilo? Vamos lá. Posição 2, também conhecido como guarda baixa, com armamento portátil ali. A arma está em bandoleira, destravada, destravada e a coronha apoiada no ombro, cano para baixo, altura do abdômen ali, no ângulo de 45 graus também. Ok? Se eu levantar um pouquinho esse armamento, deixar ele entre o queixo e o peito, entre o queixo e o peito ali, o armamento destravado, obviamente, ali, o cano dirigido para o alvo, mas não diretamente nele, ok? Eu estou falando da posição 3, guarda alta, para armamentos portáteis, obviamente, armamento destravado lá, coronha no ombro e arma entre o queixo e o peito ali, só que a arma está em bandoleira. E posição 4, que é a pronta resposta, a arma destravada, apontada diretamente ali para o abordado na linha dos olhos aqui, ok? Utilizada nessa iminência de agressão. Questão de prova também, senhoras e senhores, deve-se evitar iniciar uma abordagem aí com a arma em pronta resposta, com a arma na posição 4, beleza? Olha, já falei o que é uso e emprego de arma de fogo. Agora eu vou falar de atirar e disparar uma arma de fogo. Atirar ou disparar são sinônimos. É o último recurso de uso da força e só pode ser utilizado em casos extremos. Casos extremos de quê? De risco iminente de morte ou ferimentos graves, tranquilo? O disparo de arma de fogo, senhoras e senhores, ele é realizado para interromper uma ação contra a vida do policial ou de terceiros, ok? O tiro policial nunca tem a intenção de matar o agressor. Esse disparo de arma de fogo, ele é tão somente um meio necessário para repelir uma injusta agressão. O policial não busca o resultado morte do infrator. Pelo contrário, o disparo policial tem como objetivo a defesa da vida do próprio policial de terceiros. Esse disparo, ele não tem fim de causar maior lesão, maior dano ao agressor, somente o necessário para a defesa pretendida, para a defesa da vida, ok? O disparo de arma de fogo, quando o policial vê, é o princípio da cautela, que ele vai causar maior dano do que o necessário, aí já não atinge o princípio da necessidade, né? Então ele não pode causar mais dano que o necessário. Mas o tiro policial mata assim, mata não. Já vi nego tomando 9 tiros aí e não morreu. O tiro policial não mata, não. Você sabe o que que mata? Você sabe o que que mata? Perda de sangue. É o principal motivo de mortes evitáveis. Perda de sangue. Por isso que no APH você controla primeiro a hemorragia. Beleza? Porque com 2 litros, eu acho ali, o cara já está entrando em choque hipovolêmico. Mas o tiro não mata, não. Mata ali por choque, falta de circulação sanguínea. Mas não está na nossa prova, não. Vamos embora, gente. Para nossa prova, tiro policial não mata, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eita, cadê meu? Ué, cadê meu mouse, gente? Vamos lá, vamos continuar aqui. Até o mouse restabelecer aqui. Deu pau meu mouse. Vamos lá, continuar. Olha, agora sim. Agora o mouse apareceu. A sala tá cheia. Vamos lá.
Técnica de alteração de nível. Olha, o disparo policial ele é feito na região central do corpo, né? Na região torácica aqui do corpo, tranquilo? Entretanto, o MTP1 veio trazendo a técnica de alteração de nível, que é o quê? Quando o abordado ali, ele está oferecendo um risco e está utilizando ali proteções balísticas. Então, pode alterar o nível ali do disparo, mirando para pescoço, jugular, rosto, né? Queixo, boca, nariz, a cabeça ali mesmo, que vai depender da habilidade, reações fisiológicas, tempo disponível e proximidade do alvo. Tranquilo? Procedimentos para esse disparo de arma de fogo, não somente para o disparo de arma de fogo, mas também ali para munições de impacto controlado ou pistola de emissão de impulso elétrico, ou pistola de impulso elétrico ali, as AINM, né? Armas de incapacitação neuromuscular, ok? Aí, antes de disparar essa arma de fogo, antes de disparar a arma de fogo, o policial, se possível, ele deve se abrigar. Ele deve se abrigar. E tem um protocolo a ser seguido. Primeiro, se identificar com o policial e advertir sobre a possibilidade de uso da força. Para quê? Para que o agressor tenha ali capacidade, ele tenha tempo de desistir da sua agressão, ok? Então, o policial, ele tem que se identificar e tem que advertir sobre a possibilidade de disparar arma de fogo, tranquilo? Esse protocolo, ele só não vai ser executado quando? Quando não der tempo, ou seja, o fator tempo ali coloca o PM e outras pessoas em risco, ou então, quando a advertência foi inútil, foi inadequada, ok? Já cheguei no local, já está tendo disparo de arma de fogo. Então, não vai ser seguido o protocolo, tranquilo? Regra geral para qualquer situação é não atirar. A excepcionalidade é a legítima defesa própria ou de terceiros para fazer cessar uma injusta ameaça, uma injusta agressão, ok? Então, o disparo de arma de fogo ele vai ser realizado quando LD, primeiro, terceiro, rim ou ferimentos graves. LD, legítima defesa própria, própria ou de terceiros, nos casos de risco iminente de morte ou ferimentos graves. Lembrando que esse risco iminente de morte, ele tem que ser mineiro. Y, Y ao quadrado. Y ao quadrado. Ele tem que ser urgente, atual, iminente e imperioso. Urgente, atual, iminente e imperioso. Houve disparo de arma de fogo, faz socorro dos feridos. Quem fez o disparo ali já comunica aos seus superiores, confecciona o RETS, o auto de resistência e detalha a motivação, as consequências, providências para aquela intervenção. Tranquilo? Senhoras e senhores, pontos básicos. Nossa, que top! Enchemos a sala. Pontos básicos, senhoras e senhores, do MTP1. Muito obrigado, viu, gente? Nossa, muito obrigado. Continuando assim, eu vou ter que jogar para o YouTube. Olha que maravilha. Se continuar assim, eu vou ter que jogar para o YouTube. Não, que maravilha. Vamos lá, senhoras e senhores. Como prometido, entreguei todos os pontos básicos do MTP1. Agora a gente pratica um pouquinho, beleza? Eu não posso jogar para o YouTube, senão o YouTube vai me derrubar por causa disso aqui, ó. Então, bora praticar? Vai começar o Show do Milhão. Preparo mental é a pré-visualização de prováveis problemas a serem encontrados em cada tipo de intervenção PM e o ensaio mental das possibilidades das respostas. Pode jogar do chat, VOF, VOF, V. Muito bom. É o conceito total mesmo de preparo mental, ok? Vamos para a segunda. Os estados de prontidão dependem de fatores subjetivos que influenciam no modo de como cada policial percebe e responde a um estímulo. São eles: treinamento rotineiro, resiliência e estado emocional. Boa, boa. Lembra lá, ó, do DR, domínio técnico, experiências anteriores e relacionamento
com a equipe. Vamos lá, senhoras e senhores. Três. No estado de alerta, representado pela cor laranja, o policial detecta um problema e está ciente que um confronto é provável. Por isso, focaliza a ameaça, mentaliza a ação adequada para responder o risco real, dando a resposta adequada. Ô, nego, ele derruba sim, porque são efeitos que têm direito autoral, entendeu? E aí acontece igual ano passado. Ele manda lá uma faturinha por causa do e-card. Acontece isso. D? Não, D não. Ô, Álvaro, D não, pô. Aí não. Vamos lá, senhoras e senhores. Eu nem prestei atenção aqui no estado de alerta pela cor laranja. Falso, né? Falso. Ai, um confronto é provável. Ah, bom, beleza. Ele não focaliza a ameaça ali para dar a resposta adequada. Isso aqui ele faz no estado de alarme, ok? No estado de alerta ali, ó, ele vai se manter vigilante ali, calculando o nível de resposta, beleza? Calculando o nível de resposta. Não caia em pegadinha. Não caia em pegadinha. Quatro. A avaliação de risco tem-se a etapa de identificação dos direitos e garantias sob ameaça, que consiste na identificação dos fatores que ameaçam os direitos e garantias. Não, não. Onde você estava aqui na hora que eu falei isso? Onde você estava? Onde você estava na hora que eu falei isso? Senhoras e senhores, identificar direitos e garantias sob ameaça. Eu estou, eu estou vendo os direitos que estão sendo tolhidos. A característica dos fatores está ligado com o autor. Não foi isso que eu falei? Onde você estava? Claro que é falso. Claro que é falso. Na avaliação das ameaças que eu vou ver os fatores que ameaçam os direitos e garantias, que são os autores. Na identificação dos direitos e garantias, eu estou identificando qual direito está sendo tolhido. Se é a pessoa, se é o patrimônio, as circunstâncias. Beleza? Não é isso na prova, não. Pelo amor de Deus. Tranquilo? Máximo Eldaz tem que saber disso. Tranquilo? Pensamento tático consiste em mapear as diferentes áreas do teatro de operações em função dos riscos avaliados, identificar perímetros de segurança para a atuação, priorizar os pontos, limitando, priorizar os pontos que exigem maior atenção e tentar interferir no processo mental do agressor. Vamos lá. A, B, C ou D? Ó, A, B, C ou D. VOF. V ou F. A, B, C ou D, não. V ou F. Também já tô ficando doido. Culpa sua, Zé. Pô, vocês estão errando IACA ao quadrado, pô. Boa. Boa. Verdadeiro. Ô, caramba. Verdadeiro. É o nosso MIP, né? É o nosso MIP. Presta atenção, vamos acordar. Vamos acordar. Ei, usualmente, as etapas de processo mental da agressão percorrida pelo suspeito ocorrem nesta sequência: identificar, decidir e agir. Já o policial, no seu processo mental, passa por quatro fases para responder a uma ameaça: identificar, certificar, decidir e agir. Boa. FV, não. Beleza. Certinho. Verdadeiro. O IDA para o agressor e o ICDA para o policial. Certíssimo. Para manipular e alongar o processo mental do agressor, o policial se utiliza da ocultação, segurança, distanciação vigorosa e proteção. Isso aqui é o OSDAP. Verdadeiro ou falso? Para manipular e alongar o processo mental do agressor, o policial se utiliza do OSDAP. Não, gente. Pelo amor de Deus. É verdadeiro. Não, não, pelo amor de Deus. É falso. Desculpa. É falso.
É falso. Senhoras e senhores, não é segurança, é surpresa. Pelo amor de Deus, gente. Não é ação vigorosa, é autocontrole, é o OSDAP. Vocês confundiram com o SS-RAW. O SS-RAW aqui sim é ação vigorosa. E aqui sim, e no SS-RAW você tem a segurança. Aqui no OSDAP eu tenho a surpresa, ocultação, surpresa, distância, autocontrole e proteção. 8. A abordagem no contato físico é um momento crítico. Por um lado, o abordado pode se sentir constrangido e, por outro, pode oferecer riscos ao PM. Por isso, fazê-la com respeito à dignidade e aos direitos fundamentais, sem descuidar da segurança. Ufa! Boa, boa, boa. Nossa, vocês estão fazendo a pressão do professor e elevar aqui, ó. Verdadeiro, senhor. Beleza, verdadeiro. 8, 9. A busca pessoal se dará de ofício na abordagem policial. A busca pessoal se dará de ofício. Boa. Essas aí, os senhores já estão fininho, né? Não, porque ela depende da fundada suspeita. Ela vai ser dada em caso de prisão, né? E ofício no caso de prisão. Mas fora desse caso de prisão ou demandada ali numa busca domiciliar, a busca pessoal vai se dar sob fundada suspeita. Vamos lá. Respectiva sociedade da PM. Não. Ei, não, peraí. Ó. Essa aqui não deveria existir, não. Isso aqui é de plano estratégico. Essa aqui é de plano estratégico. Essa aqui, ó. São fundamentos da abordagem. Não, que bagunça que eu fiz. São fundamentos da abordagem: segurança, surpresa, rapidez, ação vigorosa e unidade de comando. É porque a gente aproveita de uma para outra, né? Boa, boa. O SS RAW. Essa aí vocês não erram nunca mais. Vamos lá. A comunicação na intervenção policial são atitudes do policial militar que contribui para a solução pacífica de conflitos e alcance dos objetivos institucionais. Ser firme, justo e cortês. Boa. Muito boa, excelente. Melhor do que boa, excelente. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. A legalidade do uso da força está ancorada em quando, devido às circunstâncias, foi impossível de se evitar. A legalidade do uso da força está ancorada em quando, devido às circunstâncias, for impossível de se evitar, obviamente, o uso da força. Ô, gente, pelo amor de Deus, a legalidade é o uso da força ali nos estritos limites do ordenamento jurídico. A necessidade que está ligada ali quando foi impossível se evitar o uso da força. É a necessidade. Dentre os princípios, é a necessidade. Ok, vou dar um desconto porque a frase parece muito certinha. Beleza? Ela parece ser muito certinha. Ela atinge o coração da gente, sim. Mas a gente está tratando de princípios, dos princípios do uso da força. Essa aqui, quem acertou, tá num patamar um pouquinho acima. Quem acertou e se lembrou disso, tá um patamar um pouquinho acima, sim, que já se antenou que é a necessidade. Não caiu no canto da sereia, ok? E tem questões da prova que vai vir assim, sim, beleza? Que vai te levar ao canto da sereia, tranquilo? Mas assim, sem xingar dessa vez, porque realmente a frase ficou bonita. Entretanto, errado, né? É a mesma coisa de. Não, deixa quieto, não vou falar de política, não. O cão poderá ser utilizado como um ímpo, pois objetiva menor contundência que um meio mais potencialmente letal. Essa técnica deve ser utilizada contra um agressor resistente ativo com agressão letal. Verdadeiro ou falso?
Excelente, excelente. Falso. Eu peguei essa questão aí, remetendo lá ao caso lá que o cidadão infrator matou o cachorro da Roca, né? Falso, gente. Muito bom, muito bom. Mais uma aí para nós. Parar, empregar a arma de fogo podem ser considerados sinônimos e compreendem a ação do disparo efetivo da arma de fogo. Disparar e empregar arma de fogo podem ser sinônimos e compreendem a ação de disparo efetivo da arma de fogo. Muito bom, excelente, por causa da pergunta do Dutra. O Dutra perguntou se disparar e empregar é a mesma coisa. Olha aqui, eu nem sabia, né? E ele perguntou aí. Muito bom, falso. Usar e empregar são sinônimos e estão ligados ali às posições de arma de fogo, né? O uso dissuasivo da arma de fogo, a posição um, arma localizada, posição 2, guarda baixa, posição 3, guarda alta, e posição 4, pronta resposta. Empunhar, apontar a arma de fogo verbalização, demonstração de força, blá, 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 linguiça, linguiça, linguiça. O disparo de arma de fogo não tem por fim causar ao agressor maior lesão do que seria necessário para a defesa pretendida. Entretanto, o policial militar deve aceitar o resultado da morte do agressor. Verdadeiro ou falso? Tá. Ó, que susto que eu tomei agora. Pra você que acertou, ó. É, claro que é falso. Então, ele não aceita o resultado da morte. Ele não aceita o resultado morte, ele não busca, não aceita. O disparo de arma de fogo é tão somente para fazer cessar essa injusta agressão. Beleza? Senhoras e senhores, agradecendo aí as 99 pessoas que estiveram aí na sala vendo com a gente aí o MTP1, ok? Agora, 9h30, 9h40 eu volto, 9h40 eu volto para a gente iniciar o MTP2, ok? É o tempo aqui de eu colocar o material do MTP2, fazer mais um cafezinho aqui, tomar mais um cafezinho e a gente volta. Tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat aqui, se alguém tem alguma dúvida. Estava até certo. Estava certo até isso, né? E boa. Isso mesmo. Senhoras e senhores, tomem cuidado com suas câmeras aí. Tranquilo? Tranquilo? Boa, boa. Vamos lá. 9h40 eu volto. 9h40. Olha, quem sair corre o risco de não ter a vaga na volta, hein? Beleza? Quem sair aí corre o risco de não ter essa vaga na volta. Graças a Deus aqui, o telefone chamando aqui, o pessoal tudo querendo ver, graças a Deus.